Não, não tem mais ninguém, irmã. Deus abençoe, viu? Obrigado. Olhe para cá. Qual é o propósito primário da gente existir? Afinal de contas, nós não existimos por vontade própria. Nós podemos deixar de existir por vontade própria, mas vir para cá por vontade própria não foi. Estamos entrelaçados em duas vontades: a orgânica, gerada através de um relacionamento entre um macho e uma fêmea, e uma vontade maior, misteriosa, transcendente, uma vontade inexplicável, que às vezes a gente não consegue entender a grandeza, o grau de perfeição dessa vontade. Essa vontade que a gente não entende direito como ela funciona, essa vontade que de vez em quando nos deixa cativo, confuso, essa vontade que nos embaraça, nos acorrenta, mas depois lá na frente contribui para tudo dar certo. Essa vontade com propósito. Qual é o propósito da existência dos mortais neste nível de mundo, neste nível de existência? Alguém está fadado a nascer, viver e morrer sem essa resposta, porque a ciência, a religião, a experiência da vida, a filosofia, nada disso vai conseguir responder isso. Só existe um caminho para obter essa resposta: uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Um dia eu perguntei para Deus e fiquei insistindo, porque a Bíblia diz: bate, bate, bate e vai se abrir. Então eu não desisti de bater até se abrir. A gente tem que parar de bater só na hora que abre. Tem gente que parou de bater e está aqui no nosso meio, ainda com a porta fechada, faltando um pouquinho para ela abrir. Você tem que continuar batendo. Foi quando o Ruach HaKodesh, o Santo Espírito, me disse: todos os seres humanos nascem com algo maior do que eles. Eu disse: obrigado, ajudou muito. Meses depois ele cooperou para esclarecimento e me disse: todo ser humano nasce com uma missão. Ou seja, nós nascemos embutidos em algo maior do que nós. Eu estou falando de algo maior do que nós mesmos. Maior do que o pastor Saulo, maior do que o pastor Marcos, maior do que o pastor Yosef. Existe a nossa missão. E foi defendendo essa tese minha pessoal, falando para doutores e teólogos no estado do Rio de Janeiro, quando alguém levantou a mão e disse: pastor, então o senhor está me dizendo que todos os homens nascem com a missão? Eu disse: sim. Então me responda uma pergunta: quer dizer então que Adolf Hitler nasceu com a missão de matar 6 milhões de judeus? Isso foi uma pergunta difícil de responder, mas eu respondi, pastor, essa pergunta com uma parábola. Para quem não sabe, parábola é uma história, ou melhor, uma história ilustrativa. A parábola que eu contei para eles foi o seguinte: um rei queria saber se o filho estava pronto para herdar o trono. E ele não sabia se o filho estava pronto para herdar o trono. Ele ia passar o trono para o filho. Então o que o rei fez? Olha só como eu respondi a pergunta. O rei, em particular, em secreto, contrata uma prostituta e diz para a prostituta o seguinte: eu quero que você durante 30 dias comece a tentar o meu filho, porque eu quero saber se ele está pronto para herdar aquilo que eu vou dar para ele. E a parábola e a história diz que a prostituta tentou o filho do rei por 30 dias. Quando ela voltou em secreto, o rei perguntou: e aí? Ele cedeu, ele não cedeu, ele está pronto, ele não está pronto? E a prostituta disse para o rei: o seu filho está pronto, eu tentei ele 30 dias, ele não cedeu. Isso é sinal de que ele está preparado. Quando alguém me perguntou: a missão de Hitler foi matar 6 milhões de judeus e fazer o mal para a humanidade? Eu respondi contando esta parábola. Ainda de pé ele ficou e disse: mas eu não entendi o que o senhor quis dizer. Eu falei: então eu vou lhe ensinar, doutor. Eu vou lhe dizer eu vou lhe explicar o que eu estou querendo dizer, doutor. O rei é Deus, o filho somos nós, e a prostituta é o mal.
Acredite vocês ou não, senhoras e senhores, mas até o mal Deus usa para fazer o bem. Acredite você ou não, até o mal Deus usa para fazer o bem para mim e para você lá na frente. Não entendeu o que eu disse, né? As tragédias que acontecem na nossa vida, com permissão do divino, são tragédias que Deus permite para depois Ele transformar a tragédia em vitória, porque Deus é especialista em transformar a tragédia em vitória. A Bíblia diz, olhe para cá, a Bíblia diz que todas as coisas, todas não tem exceção, cooperam para o bem de quem ama a Deus, todas é boas e más. Eu vou lhe dizer, se não fosse os degraus de tragédia que eu já passei, talvez eu não estaria aqui pregando para você hoje. Foi em Curitiba que eu ouvi uma célebre frase na boca de uma senhora dizendo: tudo aquilo que não te mata, te fortalece. É muito forte isso. Por quê? Porque a tragédia que Jó vive na sua vida cooperou para fazer o bem e transformar ele mais forte depois. Jó era um tipo de crente antes da tragédia. Depois da prova ele sai fortalecido, engrandecido e agora conhecedor do Deus que ele tanto pregava e não sabia quem era. Para quem não está entendendo o que eu estou falando, tudo o que aconteceu na sua vida, que você julgou não ter dado certo, que foi ruim, que foi trágico, acredite, teve a permissão de Deus. Sabe para quê? Para transformar a tragédia em triunfo amanhã, para transformar o mal em bem amanhã, porque Deus é especialista em transformar essas coisas. Todos os mortais nascem com algo maior do que ele, e este algo é uma missão. Ouça bem o que eu vou lhe dizer. Muitos vão nascer, viver e morrer sem conhecer, sem saber direito qual foi o propósito da sua existência aqui. Eu queria entender direito o que era isso. Aí eu fui pregar no estado do Rio de Janeiro, no sul do estado do Rio de Janeiro. Uma cidadezinha do sul fluminense chamada Barra Mansa. Alguém aqui conhece Barra Mansa? Barra Mansa é uma cidade muito próxima da maior cidade do sul fluminense. A maior cidade do sul fluminense chama-se Volta Redonda. Volta Redonda, para quem não sabe, cresceu ao redor de uma siderúrgica chamada CSN. A CSN é a Siderúrgica Nacional, que quando foi fundada em Volta Redonda, foi a maior produtora de aço do país. Por algum motivo o pastor me hospedou em Volta Redonda, talvez porque não houvesse hotel suficiente lá em Barra Mansa. Diz, tal hora vem te buscar. E quando ele veio me buscar, ele foi pareando o muro da CSN, o muro da Siderúrgica Nacional. Foi quando, olhando para a Siderúrgica Nacional, eu comecei a reparar que dentro da usina existia uma linha férrea e vários, incontáveis, centenas de vagões carregados de minério bruto. Eu falei, mas pastor, tem um trem dentro da siderúrgica? Ele disse, sim, Yosef, esse trem ele traz o minério bruto lá das colinas de onde ele é extraído, direto aqui para dentro da siderúrgica. Eu disse, nossa, mas são muitos vagões. Ele disse, sim, pastor, cada vagão desse comporta 18 toneladas, ou seja, 18 mil quilos de minério bruto. E eram centenas de vagões, imagina o peso. Perguntei, precisa de muita força para puxar esses vagões? Eu estou falando sobre missão, sobre o propósito da nossa existência. Ele disse, força? Espera um pouquinho que você vai ver quem é que puxa esses vagões. Quando chegou lá na frente, eu não estou exagerando, eu vi as locomotivas que puxam os vagões, daqui do começo da cadeira até o fundo da igreja. As locomotivas. E não eram uma não, eram 4, uma engatada na outra. Ele disse, cada máquina dessa aí, Akiva, 20 milhões de reais. Elas é que puxa todo esse minério.
milhares de toneladas, lá da onde ela é extraída até aqui. Eu disse, deve ter muita força, né? Ele disse, muita? Só vou lhe dizer uma coisa, se essa locomotiva, quando parte de lá para cá, trazendo todo esse peso, e alguém atravessa a linha férrea onde ela está, com um ônibus, com um caminhão, com uma pedra, se alguém colocar um toco de madeira grande, qualquer coisa no trilho, para tentar obstruir, para tentar fazer ela parar, do jeito que ela vem, Yosef, ela bate, ela arrebenta tudo, do jeito que ela vem, não tem nada que faça ela parar. Pode ser grande, pequeno, pode ser o que for, pesado, do jeito que ela vem, ela pode até amassar, ela pode até arranhar, ela pode até perder o embalo, mas não tem nada que pare essa locomotiva. Eu disse para ela parar aqui dentro da siderúrgica. Ele riu e disse, começa a frear a 50 quilômetros de distância. Naquela hora o Espírito Santo me disse, isso é uma missão. Sabe por quê? Eu não te conheço, não sei nem teu nome, nem de onde você veio, nem para onde você vai quando terminar esse culto. Mas eu vou lhe dizer, com esta ciência dessa palavra, quantos tocos de madeira já atravessaram o seu caminho? Quantas pedras de tropeço já colocaram no seu caminho? E cruzavam os braços dizendo, eu quero ver se ele vai suportar essa daqui. Quero ver se ela vai sobreviver àquela dali. E eu vou lhe dizer, hein? O impacto foi forte, né? Amassou, não foi? Arranhou demais, não foi? Perdeu o embalo, porque estava embalado e agora ficou um pouco desanimado, não foi? Mas eu vou lhe dizer, não tem pedra, não tem toco, não tem nada que tira você do propósito dos trilhos de Deus. Teve gente aqui que achou que nunca mais ia se reerguer de novo. Teve gente aqui que achou que nunca mais ia se recuperar de novo por causa do impacto, por causa do barulho. Grave essa palavra, por causa do barulho, do choque, da perca. Entrou aqui hoje todo arranhado, todo amassado, só Deus sabe, rindo por fora, chorando por dentro, mantendo as aparências, mas está todo torto, está devagarzinho, mas ainda está no trilho. E Deus está descendo aqui através do Espírito Santo para lhe dizer, ninguém vai te tirar desse trilho. Eu vou embalar a sua vida de novo, e depois você vai entender por que eu permiti essas coisas. Onde estão os irmãos que estão entendendo o que eu estou falando aqui? Por que essa pedra? Por que esse toco? Por que tudo que atravessou o seu caminho não te tirou do trilho? Eu vou lhe dizer por quê. Não é porque os seus olhos são azuis, não é porque você ora muito, não é porque você é bonzinho, não é porque você é boazinha, não é por nada disso, porque nós não temos méritos para ficar no trilho. O que nos manteve no trilho não é nada que venha de nós mesmos. O que nos manteve no trilho é o propósito que Deus tem na nossa vida. Vou dizer de novo, o que vai te dar força para resistir, o que vai te dar força para suportar, o que vai te dar força para continuar não está em você por você mesmo, mas está embutido em você. É a missão que Deus tem na sua vida, Ele te escolheu para cumprir esse propósito. Seja o que for, aconteça o que acontecer, não interessa. Você pode não entender agora, vai entender lá na frente, depois que as peças do quebra-cabeça se juntar. Porque Deus está, acredite, trabalhando. Pastor Yosef, o senhor leu uma coisa e está falando outra. Não, estou falando a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. O texto que nós acabamos de ler, a narrativa dos últimos dias de Jesus aqui na terra, denominado pelos teólogos e estudiosos como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Isso é um domingo. Jesus é crucificado na quinta. Domingo, segunda, terça, quarta,
na quinta é morto. De domingo a quarta ficou escondido na casa de pessoas próximas. O ministério de Jesus, olhe para cá, durou 3 anos e meio. Começou com 30 e acabou com 33,5. Em contrapartida, esse ministério é dividido em 3 partes, não iguais. O primeiro ano é chamado de ano da inauguração, quando ele consolida os discípulos. O segundo ano é a glória, a coroa do ministério de Jesus, é chamado de ano da popularidade. Sem Facebook, sem televisão, sem rádio, Jesus passou a ser o pregador, o rabino mais famoso de toda a Judeia, em 1 ano. Mas o último ano não durou 1 ano, durou 1 ano e meio. É chamado de ano da oposição, da resistência, ano da luta, ano da perseguição, ano da lágrima, ano do medo, ano da ameaça, o ano que não deu certo. Você entendeu o que eu falei? Dividido em 1 ano e 1 ano e 6 meses. Se foi assim para Jesus, não sei por que tem que ser menos prova para nós. Se foi mais prova para ele, não tem porquê, porque nós não somos melhor que